falar de sucessão é admitir que um ciclo está mudando, né? E apesar da gente falar, mudança é boa, mudança é importante, a gente tende a ser resistente à mudança, porque a gente está saindo da zona de conforto. Hoje eu tenho a honra de trazer a minha super amiga Elka Jutel, ela que trabalhou por mais de 30 anos no setor financeiro, ela é especialista em desenvolvimento de profissionais e implementação de soluções de aprendizagem, ela liderou processos de transformação organizacional e a criação de universidades corporativas, ela tem uma sólida atuação em diversas áreas de RH, incluindo talentos, responsabilidade social, diversidade, políticas estratégicas e várias outras. Ela tem formação executiva pela IESE Business School, University of Navarra, MBA em gestão empresarial e além de várias outras especializações, que dariam uns 45 minutos aqui só falando das especializações da Elka. Amiga querida, é uma honra para mim ter você aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Gil. A honra é minha, né? Adorei receber o seu convite. Para mim é muito gratificante estar aqui com você, uma pessoa muito querida, que eu acho que eu conheço quase o mesmo tempo que eu tenho de experiência no mercado financeiro, viu? Muito tempo, uma jornada muito grande que nós temos aí juntos, né? Então tem uma construção de confiança. Muito obrigada Am pelo convite, Gil. eu é que agradeço, Elka. Elka, são 20 anos, sabia? Nossa, tá vendo só? É muito tempo, né, quando você olha, assim, para trás, e fala assim: "Ah, 20 anos a como eu estava 20 anos atrás, né?". Com menos cabelo branco, mas muito bem, né, que bom, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado de verdade, obrigado por ter aceito o convite. Elka, o nosso papo aqui é sobre sucessão. Sucessão. Então eu queria te perguntar, começando esse assunto, por uma coisa que eu acho que é bem básica e super importante. Porque sucessão é um processo absolutamente comum em todas as empresas. Mas muitas empresas, elas não dão a devida importância para a sucessão. Por que que isso acontece? Quando veio o seu convite para a gente conversar aqui nesse podcast e até a gente discutir o tema, né, que a gente ia falar, eu pensei realmente, né, o que que nós poderíamos falar que eu, né, me sentisse super à vontade. Na verdade, eu me sinto à vontade de falar algumas coisas, mas esse tema está ligado diretamente com o momento que eu estou vivendo agora na minha vida, né. Então, vamos lá, eu sou uma mulher de 52 anos, né, eu construí uma carreira super sólida, muito bonita, né, em um grande banco, liderei projetos super incríveis, formei pessoas, deixei marcas, e agora chegou o momento de explorar outras possibilidades, né. E para seguir, né, esse caminho, eu precisei deixar que outras pessoas, né, assumissem projetos que nasceram comigo. Eu criei, cultivei e vi crescer, mas agora chegou a hora de deixar, né, e fazer com que essas pessoas também assumissem. E isso não acontece só na minha não aconteceu ou está acontecendo só na minha vida profissional, né. Eu tenho 2 filhos, né, hoje eles são adultos, uma de 23, uma de 19, né, e cada um está encontrando o seu próprio caminho, né, no mundo, né, com seus parceiros, os seus, né, os seus desafios. E naturalmente eu deixo de ser a pessoa que está no centro da vida deles, para me tornar alguém que só apoia, aplaude e torce por eles. Né, na vida, né, na vida de cada um, que cada um ocupe seus espaços, né. E em caso, né, ou no caso da minha vida profissional ou aqui na minha vida pessoal, eu estou vivendo esse mesmo movimento, o movimento de abrir espaço para que outros assumem papéis, né, e que muito tempo, isso acaba sendo um tabu, que acaba sendo uma coisa muito complicada. E respondendo, né, a sua pergunta, até eu falei assim: "Ah, eu vou intitular esse momento como a arte de ser substituída", né. E respondendo aí a sua pergunta, né, a sucessão ela é muito delicada, né. Todo profissional né, tanto na vida pessoal como na vida profissional, isso vai acontecer, mas ainda não é considerado natural, né, porque mexe com ego, porque mexe com poder, mexe com insegurança, né. Falar de sucessão é admitir que um ciclo está mudando, né, e apesar da gente falar: "Ah, mudança é boa, mudança é importante", a gente tende a ser resistente à mudança, porque a gente está saindo da zona de conforto, né. E isso, lógico, como eu falei, né, sair da zona de conforto é desconfortável, né, tanto para a empresa quanto para o líder que está ocupando a atual posição. E além disso, né, Gil, consomem muito tempo. As empresas, elas têm metas,
elas têm urgências, problemas, assim, urgentes. E falar de sucessão é uma coisa que precisa ser muito bem pensado, não é uma coisa de um dia para o outro, ela exige tempo, exige estudo, né. Então, muitas vezes, o importante, ele é comido pela urgência. Então, o processo de sucessão, ele acaba ficando para um segundo momento. Infelizmente, isso acontece. Nossa, o que você está falando aqui, eu estou vendo um monte de outras analogias aqui, super interessantes, porque Aham. aí primeiro a questão, né, você é mãe de crianças adultas, né, eu também, os meus filhos, eles são crianças mais adultas até do que as suas, né, já nasceram antes. A gente está gravando aqui nosso papo em dezembro de 2025, meus filhos têm 32 anos, né. Nossa. E é engraçado, porque, assim, em algum momento, eles ficaram adultos, mas eu não sei que momento foi esse, né. E até isso Foi. acontecer, a gente cuidava deles, assim, todo, Uhum, né, aquela redoma de vidro que os pais de hoje, os pais da nossa geração costumam a fazer, eu não sou diferente. uhum, E é engraçado, porque agora eles começam a crescer e eu aprendo pra caramba com eles, eu poderia dar uma lista enorme de aprendizados diários que eles me dão. E é engraçado que como é que a gente tem que fazer para readaptar o nosso pensamento com relação a isso? E a analogia cabe muito, né, quando você vai para uma empresa, quando você fala assim: "Vem cá você, olha, eu vou preparar você para ser meu sucessor, para ser minha sucessora". Imediatamente a cabeça da pessoa fala assim: "Ela vai sair", e você não tem planos para sair, mas um dia vai sair, assim como eu, todo mundo. E aí o que acontece, essa pessoa quando fala para as demais: "Nossa, a Elka ou o Edil me chamou para suceder. Nossa, o que será que vai acontecer?". E aí isso gera uma insegurança. Olha que interessante, não tem nada acontecendo, é um processo natural, mas a gente precisa desaprender para reaprender, né, que na verdade isso é um processo que tem que ser natural mesmo, né. mas é isso mesmo, na verdade, assim, acho que uma das primeiras funções quando entra um presidente, é já saber quem vai ser o próximo presidente. E aí você olha e fala assim: "Nossa, mas já com os tantos desafios que eu tenho aqui para frente, eu vou pensar já no meu sucessor? Eu mal comecei, né, o meu mandato aqui", mas é isso, porque quando a gente fala de sucessão, a gente está falando de continuidade, a gente está falando de sustentação da empresa, né. Então a gente não quer que, fazendo analogia com os filhos, a gente não quer que os nossos filhos fiquem na nossa saia pelo resto da vida e se a gente, né, morrer, né, ou quiser mudar de país, eles fiquem independentes a ponto de eles não andarem, né, não derem seus próximos passos. É meio piegas, mas realmente a gente cria o filho para o mundo, e a gente cria também os nossos projetos para que eles deem continuidade sem a gente, né, é isso. É tão forte, né, que tipo, isso tá muito na nossa fala. A gente tem, a gente tem uma fala conservadora com relação ao futuro, né. Uhum. Tanto que, assim, normal é a gente não falar assim: "Se eu quando eu morrer", a gente fala: "Se eu morrer". É, verdade. Não. Parece que é morrer embaixo na padeira, né, como se não fosse É, natural também. depois eu vou tomar a decisão se eu vou morrer ou não, por enquanto É, é. é a mesma coisa, a saída de uma empresa é um processo absolutamente natural, né. Uhum, E quando a empresa não é uma microempresa individual, a empresa vai continuar sem a gente, né, e pensar sobre isso é fundamental. Agora, uhum. Elka, então, assim, já temos aqui eu e você a opinião de que não pensar sobre esse assunto é um erro. O que mais é um erro que as empresas costumam cometer quando o assunto é sucessão? Eu penso assim, que um dos erros é pensar que a sucessão é uma coisa natural e quase que intuitiva, né. Muitas pessoas que têm muitos, né, principalmente empresas, assim, que são carreiristas, né, de carreira, muitas vezes as pessoas pensam que é só porque eu tenho mais tanto tempo de empresa, eu já sou o sucessor automático. E a sucessão não é automática, exige um processo, né. É importante você saber que não é o seu tempo de empresa, mas sim o seu preparo para estar naquela cadeira. Uma outra coisa que quando você está escolhendo um sucessor, você normalmente não escolhe a pessoa, você vê, né, um grupo de pessoas, começa a analisar, isso é o processo correto, né, o que deveria ser. Eh, e aí quando você escolhe esse grupo de pessoas, as pessoas elas ficam mais atentas. Então como que é a comunicação para quem não foi o escolhido a ser sucessor? Porque tem uma dor, tem a questão de falar assim: "Olha, se essa pessoa ela possivelmente, né, ela foi uma das candidatas a ser sucessora, é porque ela é uma pessoa boa, eu não posso perder". Mas dependendo do jeito que você faz essa comunicação, você vai perder essa pessoa.
Um outro erro que a gente também está falando aqui é começar tarde. E aí fazendo analogia também a uma planta, né, você não planta uma árvore na semana que você precisa da sombra. Você precisa plantar essa árvore muito tempo antes, e a mesma coisa do sucessor. Porque pode acontecer uma demissão, pode acontecer uma aposentadoria precoce, pode ser a pessoa queira mudar, enfim, tudo, né, é a vida como ela é, né. E se isso acontecer repentinamente numa empresa, como que você vai ser? E aí, normalmente, a empresa tende a tomar a decisão de: "Ah, essa pessoa já está há tanto tempo aqui na empresa, então vai ser ela mesmo". E aí ela senta numa cadeira no qual ela não está preparada. E aí você acaba queimando um bom profissional, porque a empresa não preparou corretamente o funcionário, né. Então a sucessão ela é um processo, né, ela não pode ser considerada um projeto emergencial, né, ela precisa realmente ter começo, meio e fim, mas de preparação. Como eu falei anteriormente, o presidente isso tem que estar na pauta do presidente de suceder, né, sucessão não só dele, mas também dos seus liderados, né. E aí falando um pouco mais de uma parte, não que não seja humana, porque tudo é humano, a gente está falando de gente, mas, cuidado com escolher o sucessor apenas com as suas competências técnicas. A competência técnica, ela é super importante, mas para você ser sucessor, você precisa ter maturidade emocional. Não é apenas aquilo que te trouxe aqui, que eu era um analista, eu era muito boa naquilo que eu fazia tecnicamente, mas será que eu estou preparado para liderar pessoas, né? É natural que a gente que acha que sim, que fala: "Não, eu estou pronto", mas você precisa desse preparo e também dessa competência. E aqui falando, né, que a gente tende quem é líder tende a escolher os seus iguais. Eu sempre brinco, falo assim: "Ah, não são não é os diferentes, né, que se atraem, como diz o ditado, mas para mim os iguais se atraem". E quando você escolhe uma pessoa igual, você vai estar mitigando essa questão de renovação. Você simplesmente está dando continuidade. E não estou falando que a continuidade não seja boa, mas você precisa inovar, né. A inovação é uma coisa intrínseca, é uma coisa que precisa acontecer o tempo todo, né. Então quando você escolhe um igual, você tende a fazer exatamente a mesma coisa. Então são alguns, erros aqui que eu que eu vejo como, que acontece com bastante frequência nas empresas. Eu amei a analogia da sombra, eu amei, eu vou usar isso pelo resto da minha vida Que e vou te bom, que pagar bom. royalties cada vez que eu usar, Vou viu. colocar Baelca, Não, já pode deixar o pix aí. tá bom? Combinado. Adorei. E sabe, Elka, eu tô escutando o que você tá falando aqui, eu tô pensando em várias situações, né, coisas que eu já presenciei na minha vida, mas assim, o que que é muito comum acontecer? Você tem uma equipe com 10 vendedores, e aí, Aham. esses 10 vendedores, eles têm um desempenho X. E aí, qual é a tendência da empresa escolher o vendedor que mais vende para ser chefe dos outros vendedores, né? Só que aí casa 1000% com aquilo que você acabou de falar, que eu quero dar mais destaque. Só que as competências técnicas de um vendedor são o conhecimento de produto, mas as competências comportamentais são de como é que você consegue engajar, desenvolver, aprimorar, Uhum. as pessoas. E se esse Uhum. vendedor não tiver essas competências, por mais que ele seja o que vende mais, talvez ele não seja a pessoa preparada para aquilo, né. E Sim. aí o que acontece? Gera no vendedor que vende mais uma frustração, porque ele não foi para o cargo de cima, uma outra pessoa vai, isso pode gerar uma instabilidade no grupo, e a origem do problema está na forma que a empresa se comunica, essa sucessão, né. Porque se ela pega esse vendedor que vende mais sem as competências comportamentais, ele vai perder um ótimo vendedor e vai ganhar um mau líder, né. Se ele não Isso. comunica para o grupo e não deixa claro os critérios para ascensão, ele também gera desconfiança e insegurança no grupo, né. Cara, Uhum. amei, amei o que você falou. E vem cá, eh, eu vejo um problema na escolha de sucessor, né, porque vamos colocar eu posso ou não escolher meu sucessor. Se eu escolher, eu tenho aspectos positivos, e aí eu vou voltar numa fala maravilhosa sua, eu vou escolher por afinidade, né. E aí o Uhum. pessoal fala assim: "Já entendi, para crescer nessa empresa tem que puxar o saco", né. Uhum. Uhum. Ou você pode terceirizar a gestão para a área que só cuida disso, e com isso você ter uma gestão, digamos assim, do tipo, aí você pode ter o risco: "Puxa, eu não queria que essa pessoa me sucedesse, ele é tão diferente". Comenta um pouco sobre isso, quais são as vantagens e desvantagens da gente escolher o sucessor?
Eu penso que muitos dos pontos positivos também carregam o mesmo peso do ponto negativo, né. Quando o líder Uhum. escolhe o sucessor, ele tende a escolher um igual, como eu tinha falado anteriormente, É. né. E o ponto positivo é a afinidade. Claro, eu tô com uma pessoa igual, a gente tem afinidade. A vontade que dê certo, porque quando eu escolho, opa, tô colocando, né, a minha palavra que eu escolhi, então eu vou fazer o meu melhor para que essa pessoa dê certo, né, porque a responsabilidade acaba sendo minha. O líder atual, ele sabe das dores e o peso daquela cadeira, então ele tende a passar muito mais informações e aí com muito mais detalhes. Porque de novo eu tenho afinidade, eu tenho a confiança naquela pessoa. E a curva de aprendizagem ela tem de ser menor, né, porque eu vou direto ao assunto e eu estou diretamente com a fonte. A parte negativa é justamente a limitação da criatividade, né, que a gente tende a dar continuidade no igual. Então não há uma diversidade de pensamento, acho que isso é uma primeira coisa. Um outro ponto é a questão da emocional, né, quanto maior a proximidade, né, com a pessoa, mais fluida fica a comunicação. Claro, né, eu tenho, proximidade, intimidade com você, eu vou falar de uma forma sem muito cuidados. E exatamente isso é o negativo também, porque como eu falo com menos cuidado, a comunicação, ela pode ser mais assertiva, ela pode ser mais direta, e quando você está sendo treinado, há uma tendência de você ficar mais sensível para esse tipo de coisa. Então, também tem isso. Então, quem está preparando, né, o sucessor, ele quer ser mais direto e a pessoa que está se apropriando daquilo, ela tende a ficar mais, sensível, né, com as coisas. Então, na minha opinião, né, o que que eu acho, né, e também essa questão do favoritismo que você tinha falado, né, acho que é super importante, porque quando você está escolhendo a pessoa com quem você tem mais afinidade, com a pessoa que é igual a você, qual é a mensagem que você passa para o seu time, né? A mensagem: "Ah, então ele está sendo favorecido porque tem afinidade, então eu realmente preciso puxar o saco para conseguir", e não é isso, muitas vezes não tem nada a ver, né, porque realmente você vê potencial, porque o líder vê potencial naquele profissional. Então, assim, na minha opinião, né, o líder deve participar do processo, né, de sucessão, mas deve ter técnicas muito importantes, né, e esses critérios deve ser muito transparente, deve ser muito claro para todas as pessoas, né. Então, quando é escolhido o sucessor, esse sucessor tem que falar por que que ele foi escolhido. Ele foi escolhido por conta dessa situação ou por conta dessa competência técnica. Para os demais, vocês também têm, né, mostrar as coisas que podem ser melhoradas, porque um pode, né, claro, ser sucessor do outro e pode ser até uma escadinha de sucessões, mas as pessoas elas precisam ter uma clareza muito forte. A comunicação, que eu acho que é a competência mais desafiadora do mundo, né, porque guerras acontecem por conta de comunicação, ela também deve estar ali presente em todo o processo de sucessão. Maravilhoso o que você está falando, Elka, e eu tô aqui na minha cabeça fazendo gráficos aqui, né, e eu já tô pensando assim, né, porque, vamos lá, o que tem de base nas relações organizacionais é você ter uma linha de justiça, né. Então Uhum, a linha de justiça e o que você acabou de descrever é justamente essa linha de justiça, né, o que que é? Olha, para que uma pessoa possa crescer na empresa, ela precisa ter isso, isso, isso e isso aqui. Então o que acontece? Se a pessoa demonstra comportamentos, qualidades, habilidades, atitudes acima dessa linha que eu acabei de falar, você reconhece, né. E o uhum, reconhecimento pode ser uma promoção, e aí pronto, entramos em sucessão, mas pode ser um uhum. elogio, pode ser uma premiação. E se ele Sim. está da linha para baixo, aí você desenvolve, você eleva. Então, são Uhum, ferramentas de gestão de pessoas diferentes, mas todas elas partem desse maravilhoso ponto que você colocou aqui, que é a questão uhum. da estabelecer noções claras de justiça, que talvez seja uma das maiores reclamações quando você vai conversar com as pessoas que estão dentro da empresa, né. Aham, As aham. coisas aqui não são claras, né. O Aham. quanto que a gente como gestor precisa estar preparado para isso, né. E ainda mais quando tem muitos níveis hierárquicos, né, Edil. Aí Exato. porque, assim, às vezes o presidente ele acredita que esteja comunicando e que essa comunicação está sendo fluida, mas aí quando chega na terceiro ou quarto nível da hierarquia, é quase telefone sem fio. A informação muitas vezes chegam totalmente distorcidas. Maravilhoso, e outra, né, a subjetividade, né. Sim, "Ah, aqui a gente tem que ser atento". Pô, o que que é ser é. atento? O que que é ser atento? É ficar assim, né, olhando. É.
Ah, ele é protagonista. Então escreve, se você der, 30 pessoas, cada um descrever o Uhum, que é protagonismo, talvez tenha 30 uhum. definições diferentes, né. Pô, É de uma coisa novo, também muito do eu posso falar assim, eu não sei o quanto isso, assim, planejamento estratégico, né, quando você fala de missão, visão, valores, né, tem muitas empresas que falam: "Não, isso daí já saiu de moda, não, isso daí a gente precisa ser muito mais fluido do que isso". Mas quando você determina uma missão, você ali está declarando o que que você quer, né, o que que a empresa está procurando ser, né, no caso, o que que a empresa é, e no visão o que que a empresa precisa ser. E ali isso para mim é um direcionador, né, e quando isso é realmente falado, explicitado e ensinado. Porque quando você está falando de planejamento estratégico para um nível hierárquico superior, fica muito claro. "Ah, eu entendo", mas quando você está falando lá com as pessoas com nível, com entrantes, com nível, né, menor, fica às vezes é uma coisa tão longe dela, fala: "Mas como que eu posso colaborar, né, com aquela história, né, da construção da igreja. Você está construindo com o quê? Eu estou colocando um tijolinho em cima do outro. E você? Eu vou construir uma parede. E outra: eu estou construindo uma igreja". Então, assim, para quem só está colocando o tijolinho, ele precisa saber que aquele tijolinho vai virar uma grande igreja, né, ele precisa saber disso. Então, precisa também ser interpretado e, na verdade, falado e explicado pelos níveis maiores. até porque isso faz com que a pessoa conecte isso ao propósito dela, né. Claro, claro. Genial, genial, excelente. Amiga querida, me conta uma coisa, eu vejo as empresas com alguns grandes dilemas, eu queria tratar alguns aqui, né. Um deles é assim, ó, tem empresa que faz o que eu vou te dizer agora, identifica uma pessoa entre 20 que percebe que tem potencial para suceder, pega todos os esforços de desenvolvimento e trata essa pessoa diferente. Então assim, todo mundo é igual, mas aquela pessoa é mais igual que as outras, porque afinal ela está preparada para ser o regente maior, né, o príncipe herdeiro da liderança, né. Outras empresas não, dão os mesmos meios para todos, né, embora desde muito ela tenha diagnosticado que existe um ali que é especial. Como é que você imagina uma melhor estratégia? Ou será que depende da situação? É democratizar o conhecimento ou é, vamos dizer, intensificar o investimento? Como é que é? O que que você pensa a respeito disso? Tá, Ju, então eu vou contar uma historinha. Eu sou cheia de historinhas, né, eu acho que a gente aprende muito com as histórias dos outros. Acho perfeito, história foi feita para ilustrar o conhecimento, é É, isso mesmo. e aí depois a gente começa a fazer analogia, né. Então, é como você falou, eu trabalhei numa grande instituição financeira, né, num grande banco, e eu fui responsável, né, eu estava na equipe que criou uma universidade corporativa. E na criação da universidade corporativa, né, foram separados por alguns grupos, né, que se chamam escolas de educação corporativa, e uma das coisas que foi necessário defender é que dentro dessas escolas não haveria um líder, né. Então, cada escola, ou seja, cada setor, teria um grupo de 4, 5 pessoas, e dentro desses 4, 5 pessoas, todo mundo teria o mesmo direito, não teria, não teria um líder no qual pudesse ali, liderar, né, o time. Claro que foi muito bem pensado, foi colocado sempre um sênior, um plênio, um júnior no mesmo time, mas a proposta aqui era que fomentasse a comunicação e que essa o aprendizagem a aprendizagem fosse natural. E o que que além disso, foi visto? Todo mundo está com a mesma oportunidade, né, então um júnior ele pode destacar sim e muitas vezes surpreender a pessoa que seja um sênior. Lógico que tinha um líder maior, que era da universidade corporativa ou de todas as escolas, existia um líder de todas as escolas, mas não individual, e que olhava isso e começava a olhar o desempenho. Então, ali, o que que aconteceu? Todo mundo teve a mesma oportunidade para ser destacado, porque eu não precisava né, responder diretamente para um líder. Todo mundo estava com a oportunidade de desenvolver e fazer as suas atividades. Teve muito desconforto. No começo, eu tô falando de 15 anos atrás, muito desconforto. Primeiro, um desconforto do próprio liderado, porque falou assim: "Nossa, mas agora eu sou responsável por tomar essa decisão, né, eu que vou fazer isso?".
Eh, eu não tenho com quem trocar ou com quem vai, assinar junto comigo, validar isso junto comigo. Então essa foi a primeira coisa. E a resposta era não, você precisa ser responsável e você vai fazer isso e vai desabrotar. E se der errado, eu tô junto, nós estamos juntos, se você estiver errado, a gente vai consertar, lógico, eu não tô falando passar a mão na cabeça, no sentido de, permissivo, mas no sentido de que você tem que estar seguro do que você está tomando a decisão. Então, a primeira questão foi essa, então todo mundo teve o mesmo nível. E teve muita gente que desabrochou a partir dali, né. Então, quando eu estou usando esse exemplo, é para mostrar, né, que naquele momento não foi escolhido uma pessoa para ser o sucessor, mas a oportunidade, ela estava aberta para todo mundo, né, que todo mundo podia mostrar o seu potencial e claro, né, que teve esse despontamento de algumas pessoas. Então, no meu ponto de vista, a equipe inteira deve ser preparada para crescer. Isso é saudável, né? Aumenta a autonomia, né? Aumenta a motivação, né? E também reduz riscos. Mas nem tudo é para todos. E aí, depois desse, né, das pessoas que se desabrocharam, né, a gente sim começa o momento de você definir quem são os possíveis sucessores. Claro que com técnicas, com áreas mais especializadas neste assunto, você vai dar alguns nomes para que sejam pessoas, para pessoas que você está vendo como potencial para a liderança, né. E aí você faz a leitura, né, dessa decisão, se que vai ter uma leitura mais complexa, que vai ter leituras políticas, porque tudo isso faz parte do sucessão. Então, na prática, né, todo mundo cresce, mas alguns são preparados especificamente para a sucessão. Isso deixa o processo mais justo, transparente e, no meu ponto de vista, muito mais estratégico, porque você dá oportunidade para muitas pessoas, mas elas mesmo agarram as suas oportunidades, e aí, a partir daí, você vai com uma preparação muito mais focada na questão de sucessão. E é engraçado, né, Elka, porque muito das nossos dilemas do dia a dia, a gente fica entre 8 ou 80, mas a maior parte das soluções está entre os 35 e os 49, né, não precisa ser uma coisa aqui ou aqui, né. E outra coisa A também, gente né tende a ser binário, né, a é, gente tende a ser é, ou isso ou aquilo, né, e é, às vezes é uma terceira opção, né, exato. e Ou é você tá isso. contra mim ou você tá a meu favor, quando na verdade você pode É, estar melhorando o meu ponto de vista. É isso mesmo. aham, E outra coisa, né, a sua ótima, reflexão faz a gente pensar também que as pessoas não são obrigadas a uma sucessão. Se ela não for a dela, se ela não quiser jogar aquele jogo, ela não vai jogar e tá tudo sim, bem, né. Eu sou bem mais velho que você, tenho quase o dobro da sua idade, e eu posso dizer nem vem, nem vem. Que lá atrás não era assim. Cara, se você falar não para uma promoção, você tá ferrado, velho. Coisas é, ruins vão acontecer com você, né. sim, sim, não Graças a dá Deus eu acho que sorte, né. exato, exato. Graças a Deus eu acho que boa parte das grandes empresas já entendeu que essa é uma prática absolutamente errada, né. Isso destrói a Uhum, vida de uma pessoa eventualmente, né. sim, sim, Minha porque amiga porque você, se eu faz a pessoa ser obrigada a tomar decisões no qual ela não está segura, é, né, e a insegurança é é. uma coisa muito ruim, né, para todo mundo. Esquece. Exato. Não, a insegurança leva ao mal-estar, leva depois a problemas Sim, emocionais, né. uhum, uhum. Dá para medir a eficácia de um plano de sucessão? Eu vou falar que tivemos um caso público recentemente, né, eu estava pensando, né, quando a gente estava falando sobre o tema, eu pensei muito no William Bonner, né, e no O César, César Tralli. no César Tralli, exatamente, pensei bastante nos 2, né, e que ficou público, né, essa questão de sucessão, e você viu que, né, na fala do William Bonner, ele falou assim, era um caso pensado de alguns anos, né, que ele estava pensando e ele estava apoiando, né, criando esse sucessor há algum tempo. E eu não acho que vai ser medido, assim, de uma hora para outra. "Ah, o William Bonner saiu, agora entra o César e agora vamos medir como ele está". Não. Na verdade, o que foi medido foi gradativo, né, então foram dado pílulas para ele, né, ele foi,
ele foi crescendo na carreira, né, de repórter gradativamente. Então ele começou a apresentar o SPTV, depois ele começou a fazer algumas pontinhas no próprio Jornal Nacional, e isso foi realmente, foi medindo essa eficácia neste momento. Não é de uma hora para outra, porque também você acaba com carreiras de pessoas e acaba traumatizando a equipe, porque a equipe fala assim: "Opa, foi colocada essa pessoa na cadeira, não deu certo, ela foi desligada", aí você fala: "Eu que não quero ser o próximo, é melhor o meu pingar aqui do que secar", né. Então as coisas elas precisam fluir, a transição ela precisa fluir, né, precisa ser uma coisa muito mais natural, e para ser natural ela precisa ser gradativa. Então no meu ponto de vista sim, tudo tem que ser medido, não dá para você simplesmente, falar: "Vou fazer apenas pela intuição", mas você precisa medir gradativamente, né, a performance do sucessor, você precisa ser medida em meses, né, e em dando pequenos momentos para ele ir medindo. Olhando não para o William Bonner, como eu citei aqui, porque no caso era público, mas em reuniões você vai colocando pessoas em reuniões, falou assim: "Ah, você que vai ser agora você que vai encabeçar essa reunião", e você fica observando como que ele age, como as pessoas respeitam. Lógico que inicialmente a tendência é de olharem sempre para o líder no momento e não olhar para aquele outro, mas você sabe que é natural, mas você precisa também dar espaço para essa pessoa, né, para ela poder se desenvolver. Não, essa resposta quem vai dar é fulano. Não, sabe quando você vai dando e você vai medindo como que ele vai se saindo, porque não é fácil, né, existe uma arena política difícil ali e que a pessoa precisa estar preparada para isso. Desafios vai ter, né, gelo na barriga vai ter e você já passou por isso e você precisa ser compreensível e empático, mas saber também que a pessoa não pode entrar no desespero. Então, respondendo, sim, é possível medir, mas a me o que você não pode é medir no momento que você coloca a pessoa na cadeira, você tem que medir gradativamente. Eu fui aqui, sem você ver, anotando aqui algumas palavras que você falou, para poder fazer um guia disso aqui, porque então, vamos lá, eu entendi que tem que ser um processo gradativo, ele deve ser natural para todos, né, então natural para quem está na cadeira, para quem está observando, natural para quem está em volta. Pra que isso aconteça, é preciso dar clareza ao processo, né, e eu me lembro, que o William Bonner falou várias vezes: "Eu estou preparando a minha saída desde", e deu um ano muito para trás, né, É. ou seja, isso não é uma coisa abrupta, então, a clareza e a naturalidade, né. E certamente não foi o primeiro sucessor, né, a Com primeira certeza. opção não foi o que foi escolhido, Não, César não foi, com mas certeza. Ele com olhou certeza. isso antes, né. Isso, isso. Pra que eu coloque uma pessoa aqui, eu tenho que ter medidas, então, tipo assim, olha, tem que ter conhecimento técnico, tem que ter jogo de cintura, ou seja, e essas medidas elas têm que ser públicas, né, todo mundo que tem que estar lá, que tá lá tem que saber como é que está sendo observado e medido. E deve se preparar, deve se tomar cuidado com as emoções. As emoções de quem é o sucessor e do sucedido, né. Uhum. Então, método gradativo, natural, clareza, medidas e emoções. Pronto, temos aqui 5 coisas legais. E tem uma coisa também, a empresa ela não para, né, fala assim: "Ah, agora vamos falar, ó, agora a gente vai parar o Jornal Nacional, tá bom? Então vai ficar fora do ar aí durante um mês, porque a gente está capacitando um novo profissional". Não para, na verdade, é literalmente, dirigir trocar o pneu com o carro em movimento, e é Um isso carro que se andando. faz, né. Ok. Então o plano de sucessão ele tem que ser eficaz, né, a organização não serve, né, não pode ser um vazio aí no meio do caminho, né, para fazer essa troca. A Uhum. sucessão ela é boa, né, mas ela precisa ser quase invisível, né, e assim, o William Bonner pelo peso dele, ele declarou, ele falou, mas sabe quando 1 semana depois, 2 semanas depois, teoricamente as pessoas precisam esquecer do William Bonner e continuar esquecer no bom sentido, né, ver que está sendo natural essa troca, que não é uma coisa pesada, né. E como eu falo, né, como a gente sabe em técnicas de feedback, demissões, essas coisas, não pode ser uma surpresa para a pessoa ela ser demitida, como ela também não pode ser uma surpresa ela ser substituída É ou tudo uma beleza. ser a substituição, né, porque se ela é a substituição, ela fala assim: "Opa, sentei na cadeira e agora, o que que eu faço?", né, surpresa, você tem aqui É, um caminhão de novas atribuições, fala: "Ah, e agora como eu vou fazer isso? Ah, se vira", não pode ser mais assim, né. isso aí. Nossa, Elka, isso dá origem a um novo podcast, né.
Há muitas empresas que eu conheço, quando as pessoas vão para uma reunião one to one, uma reunião de feedback, elas não sabem se elas vão ser promovidas ou demitidas, né. Pois é. Cara, isso é um problema crônico, né. Minha amiga, eu estou aqui com o coração despedaçado por conta do tempo que falta para o nosso papo aqui, o que, me faz já te alertar para a necessidade da gente voltar aqui uma outra vez para poder conversar mais, né. Quando Mas Elka, quiser. vou te fazer 2 perguntas finais aqui. A primeira é fácil e a segunda é difícil. A fácil, né. Hum. Quais dicas que você dá para quem está pensando em criar um plano de sucessão? E aí tanto pode ser para um presidente de empresa, para uma empresa familiar, enfim. Que dicas você dá? Então eu vou começar aqui falando assim, ó, primeiro não confundir sucessão com pessoas chaves. Acho que essa seria uma primeira dica, né. Na empresa, tem pessoas responsáveis por todos os dados. Ela é a melhor pessoa de Power BI, ela é responsável por dar as minhas estatísticas. Essa é uma pessoa chave. Não pode ser considerado sucessor. Não é um sucessor de liderança. Então a primeira dica, não olha apenas as capacidades técnicas, é importante olhar o comportamento, né, como a gente falou anteriormente. Sucessão é um processo contínuo, então a gente não para nunca. Você acaba uma fase, você começa outra. Acabou de entrar um presidente, você já precisa pensar quem é o próximo presidente, né. Não faça isso de última hora, né. Então né, é uma situação que acontece e precisa ser contínuo. A procrastinação pode comprometer a sustentabilidade da própria empresa, isso é muito importante. E, assim, na verdade eu tô fazendo um overview da nossa fala, né. A terceira dica que eu daria, assim, é a transparência, né, ter uma comunicação fluida com o time. O pior sucessão é aquilo que acontece na escondida também, tudo escondido, né. "Ai, olha, tal fulano vai ser escondido", aí vira rádio peão, será que é, será que não é, será que a pessoa tá entendendo, né. O processo ele precisa ser claro, todo mundo precisa entender, e porque isso você também vai ter o apoio da equipe. As pessoas vão entender por que que essas pessoas, né, por que que aquela pessoa foi escolhida. E não escolha só uma pessoa parecida com você. Aí a gente vai ter, né, uma sucessão, vai ser um espelho do que você é. E não estou falando que não seja importante, você quer que seja dado continuidade sim naquilo que foi criado, mas você quer evoluir. E para evoluir, a pessoa ela precisa ser melhor que você. Assim, acho que é uma coisa que nós não estamos acostumados, mas a gente precisa contratar pessoas melhores do que a gente, porque a gente precisa, essa pessoa precisa alavancar e ela vai trazer resultados para a sustentação da empresa. Então, acho que seriam algumas dicas aqui que eu penso muito em relação à sucessão. Maravilhoso, maravilhoso. Eu falei que essa, eu não saberia responder, foi a Uhum. pergunta fácil. Ah, tá certo. Ai, meu Deus. Agora, Elka, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu vou te fazer uma pergunta que é a que a gente faz para todo mundo que vem aqui, porque a Tingiri, ela fala sobre vendas, sobre liderança, sobre outros processos de desenvolvimento, mas Hum. essa é uma pergunta que, como eu não tenho uma resposta só, e você é uma referência para mim, eu queria te fazer essa pergunta para a gente encerrar o nosso papo de hoje. Elka, o que é liderar? Eu sempre acreditei que liderar é facilitar caminhos. Né, é permitir que as pessoas se desenvolva, que consiga resultados, né, e que você como líder, você vai conseguir esses resultados por meio do time, né. Parece um pouco romântico, né, isso que eu tô falando, mas no meu entendimento tem muito da proximidade com as pessoas. O líder ele não pode ser uma pessoa distante, ele é uma pessoa que está presente. E quando eu falei um pouco lá atrás, eu falei assim: "Olha, você vai tomar as suas decisões e eu vou estar junto", né, é porque você tem que confiar na pessoa e fazer com que ela pense, porque nós vamos estar juntos, então se você fizer alguma coisa que, né, não é, eu vou falar correto ou foi impensado, vamos ser nós 2 vamos ser prejudicados, né, 2 pessoas vão ser prejudicadas. A parte mais hard é a tomada de decisão, né, você precisa tomar como líder, você precisa tomar decisões difíceis, às vezes você precisa demitir pessoas, às vezes você precisa dar feedbacks que não são gostosos de dar. É gostoso você elogiar a pessoa, né, nossa, é super satisfatório, mas e falar alguma coisa que: "Olha, não foi bom, foi ruim, você precisa melhorar nisso". Isso
é difícil, é uma parte hard da liderança. A liderança não é só, sentar numa cadeira confortável com um telefone, um computador e cafezinho o tempo todo. Tá muito longe disso. Na verdade, isso é o número 54 do de ser líder, né. E não diz respeito só a você. Eu também acho que um líder ele não precisa o você aqui ele vai ficar em segundo plano, ele precisa sempre estar pensando na equipe, e estar pensando na empresa, né, na sustentabilidade da empresa, essa palavra está saindo bastante, porque quando você, eh eh tá criando um sucessor, você precisa pensar realmente nessa né, no que a empresa vai ser daqui para frente. E muitas vezes a empresa daqui para frente não é com você, porque você tem outros caminhos para trilhar, né. Então o bom líder ele deixa o seu legado, né, que foi o que eu falei, né, eu falei assim: "Ai, acho que eu tenho isso muito claro, muito resolvido em mim". Eu deixei um legado na empresa, né, que eu estive, né, e deixar sucessores, né, preparados para dar continuidade naquilo que eu fiz. Não precisa ser igual, mas eu sei do valor que foi dado. Então, acho que ser um líder é isso, você fazer com o coração, com responsabilidade e sabendo que você está preparando pessoas para dar continuidade àquilo tudo. E às vezes, né, vai ser muito maior do que você pensa, né. Então, para mim, acho que a liderança é um pouco de tudo isso. Minha amiga querida, como sempre acontece quando a gente conversa, aprendi demais com você. Obrigado, obrigado de coração, viu? Foi uma honra para mim. Eu tenho muito orgulho da nossa amizade e a gente sabe, né, Elka, vai ser pro resto da nossa vida. E como a gente vai viver Vai, vai. bastante tempo, mulher, então, olha, ninguém solta a mão de ninguém, viu? Obrigada, Ju, assim, de mãozinha dada, então. Sempre, sempre. Amiga querida, muito obrigado. Fala tchau para nossa galera aqui. Ai, muito obrigada, pessoal, por ter nos assistido, por reservar um tempo para assistir, para aprender e eu, assim, apesar de estar sendo de uma única, eu tenho certeza que a gente aprende sempre juntos, e adorei estar aqui com você, Gil. Eu não sei exatamente quando vai no ar, mas, assim, a gente está no final de ano do final do ano aqui, então, claro, a gente deseja um 2019 ó, onde que eu tô? 2026 cheio de luz, né, com muitos, desafios, desafios bons, e que a gente esteja junto aí por essa jornada, tá bom? Um grande Obrigado, beijo a querida. todos, obrigada, Gil, obrigada pelo convite e estamos juntos. Obrigado, obrigado mesmo. Pessoal, eu tenho certeza que vocês curtiram, é impossível ser diferente disso aqui. Semana que vem a gente tem mais. Um grande abraço, um grande beijo para todos. Muito obrigado, até breve.